Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso assunto de análise de dados, gráficos e tabelas, estatística, né? Nós vimos na aula anterior, né, conceitos de população, amostra e as variáveis, né, quantitativas e qualitativas. Nessa agora nós vamos falar sobre frequência absoluta e frequência relativa, né? Só para resgatar a informação para vocês, né? A estatística é um ramo que interessa no estudo e na coleta dos dados, né? E depois ele analisa e transforma isso em informações que possam ser vistas e lidas, né? Interpretadas. E quando você faz isso, né, através de gráficos e tabelas, né, a gente está lidando com a frequência absoluta, também com a frequência relativa. O que é a frequência absoluta, né? A frequência absoluta é o número de vezes em que uma determinada variável assume o valor. Não entendi, né? Ele vai dizer quantas vezes alguma coisa foi contada. O prefeito A que eu estou escolhendo, né, ou que foi eleito numa cidade, recebeu 2.000 votos. Então, ele recebeu uma quantidade de frequência absoluta de 2.000. A data de hoje é 15. Então, quer dizer que a frequência hoje é 15. Então, a frequência absoluta, aliás, né, ela é somente um número. A frequência relativa é uma relação, né? É uma razão entre a frequência absoluta e o total das observações, que vai me dar um valor percentual, né? Eu vou transformar a minha frequência absoluta em um valor percentual que nós chamamos de frequência relativa, né? Vamos aqui praticar para você entender o que eu estou falando, né? Vamos aqui para um exemplo, né? Eu tenho aí um gráfico que fala de uma quantidade de números de alunos e suas médias, né? E quando você observa aí no gráfico de coluna, né, nas colunas, né, eu tenho uma certa quantidade para quem tirou 4, uma certa quantidade para quem tirou 5, uma certa quantidade para quem tirou 6, 7 e 8, né? Essas quantidades são o que nós chamamos de frequência absoluta. Então eu tenho aqui, né, pode-se dizer, né, se eu fosse construir uma tabela, né, uma tabela que tem a questão das notas ou das médias, e do outro lado eu teria a questão do número de alunos, né? Que seria a minha frequência absoluta. Então eu teria o quê? Por exemplo, né? A nota 4. Quantas pessoas tiraram 4? Eu acho que dá 4 pessoas aqui, ó. Então, minha frequência absoluta, 4. Quantas pessoas tiraram a nota 5? Se você olhar aqui, ó, ele está entre o 8 e o 12. Entre o 8 e o 12, eu acho que pode ser 10, né? 10 pessoas. Lá a nota 6, já passei mais rápido. A nota 6 foram 18 pessoas. A nota 7 foram 16 pessoas, né? E a nota 8 foram 2 pessoas, né? Lembrando que se você não construiu, né, não fez direitinho a, a tabela, né, até aqui eu digo que ela está incompleta, né? No finalzinho é interessante você colocar o total. Por que que eu vou precisar colocar o total? Justamente para depois poder fazer a frequência relativa. Aí eu teria que só somar, né, esses valores para dizer quantas pessoas eu tenho aqui, né? 4 mais 10, 14, 14 mais 18, 32, 32 mais 16, 48, mais 2, 50 pessoas. Guardem bem essa quantidade que depois nós vamos utilizar ela mais à frente. Outro exemplo de frequência absoluta, né? Ela já está bem contadinha, bem bonitinha. Mas eu posso aí, a partir dessa tabela, né, perguntar a vocês quantas pessoas preferem, parece que eu estou vendo aí estilos musicais, né, MPB, rock, sertanejo, axé. Quantas pessoas, né, gostam de rock? Aí você olha lá, rock, são 24 pessoas. Quantas pessoas gostam de pagode? 18 pessoas, né? Mas aí o interessante é que eu poderia dizer o seguinte: quantas pessoas não gostam de música clássica? Aí, quando eu digo que não gostam de música clássica, eu teria que considerar o quê? Total menos, né? Música clássica. Para poder dizer que não gostam de música clássica. Então, seria 150 menos 7.
totaliza 143. Eu posso também, né, fazer variações, né? Perguntar quais estilos musicais apresentam uma frequência menor do que 20. Aí eu teria que sair buscando todos os valores menores do que 20. MPB, sertanejo, pagode, música clássica, reggae, forró, flashback, hip hop. Então eu teria que sair buscando todos os valores que são menores do que 20, né? Assim como eu falei. Eu poderia também perguntar para vocês, né? Qual é a diferença entre um e outro, né? Aí é bem fácil, né? Ou perguntar qual apresentou a maior frequência. A que apresentou maior frequência, rock, né? Que apresentou 24. A que apresentou menor frequência, música clássica. Então guarde aí, frequência absoluta é só as quantidades, né? E eu posso ter variações desses valores. Vamos voltar para cá, né? E a frequência relativa? Frequência relativa, deixa eu colocar aqui do lado, ó, é a porcentagem. Então, na minha frequência relativa, eu tenho uma porcentagem que é a razão entre a frequência absoluta e o meu total. Por exemplo, né? Qual é a frequência relativa dos estudantes que tiraram média 6? Qual foi a frequência relativa dos estudantes que tiraram média 6? É bem fácil, é só contar quantos estudantes tiraram média 6. Foram 18 estudantes. E o total, quem lembra lá do início, né? O total é 50. Pessoal, nessa parte aqui você pode fazer de 2, 3, 4 modos diferentes. Fica a critério de vocês. Mas eu vou ser prático aqui. Ora, se eu vou fazer em porcentagem, porcentagem é no 100. Então é só contar quantas vezes o 50 para dar 100, né? São duas vezes. 50 vezes 2, 100. Então 18 vezes 2, 36. Então 36% para ser mais prático, né? Mas outro modo ou outros modos, né? Como é que eu poderia fazer, né? Eu já venho falando para vocês. Eu poderia colocar assim, ó. 18 é uma quantidade x%, né? 50 é 100%, né? Separando aí a questão da porcentagem e da quantidade. Você vai fazer a regra de 3 e vai encontrar o resultado, né? É um outro modo. E também posso fazer o quê, né? Posso pegar o 18 e dividir por 50. Toda vez que você divide um número pelo outro e dá um resultado decimal, ele pode ser transformado em percentual. Não entendi, né? 18 não dá para dividir por 50, 0,180. 180 dividido por 50 dá 3, né? 3 vezes 50, 180, 150 para 180, 30. Acrescente-se o zero, 300. Quantos 300, ou quantos 50 cabe dentro dos 300? Cabem 6. 6 vezes 50, 300 para 300, nada. Número decimal, para transformar em porcentagem, é só andar duas casas, né? Andou duas casas, 36%. Se você fez ali a regra de 3, também vai achar 36%, né? Ok? E tenho aí, né, a mesma situação lá que eu tinha do, da questão dos gostos musicais, eu posso também transformar isso em uma frequência relativa, né? Por exemplo, né, eu poderia perguntar, né, a frequência relativa de quem gosta, por exemplo, eu vou botar aqui de MPB, né? Gosta de MPB. O que é que eu faria, né? Quantas pessoas gostam de MPB? 12. Qual é o total? Lá embaixo, 150. Então, eu poderia fazer 12, 150, 100%, né? É igual a x, né? E faria aí a regra de 3, né? Poderia fazer também a divisão, né? 12 dividido por 150. Não dá para dividir? 0, acrescente o seu zero, 120. Ainda não dá para dividir por 50.
150, zero. Acrescente-se outro zero, 1.200. Aí você vai contar quantos 150 cabem dentro do 1.200? 8. 8 vezes 150, 1.200 para 1.200, nada. Então seria o quê? 8, já que eu andei duas casas, 8%. Um detalhezinho para vocês, né? Para terminar e finalizar. Quando você fizer todas as frequências relativas, né? O total tem que dar, né? O total sempre é 100%. Se ele não der 100%, né? É porque você ou fez o cálculo errado, ou na questão das casas decimais ficou faltando alguma coisa, que é aquela pequena variação, né? Deu 99,9, está correto. 99,8, está correto. Deu 96%, 95%, 92%, alguma coisa está errada. Procure saber onde foi que você falhou, onde foi que você errou. Então, pessoal, essa era a nossa aula, né? Esse era o nosso conteúdo, frequência absoluta e frequência relativa. Espero ter conseguido atingir o objetivo. Caso você tenha gostado, curta, compartilhe aí com seus amigos. Caso você não esteja inscrito no vídeo, aliás, no canal, né? Se inscreva e acompanhe outros vídeos semelhantes que a gente vai poder postar depois, viu? Valeu, até a próxima.